retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. Hoje, com grande alegria, estou junto com Otávio Leal e nós faz tempo que não fazemos um programa juntos, né? Faz tempo, amor. É e para mim também muita alegria. É muito agradável, muito bom. Nós estávamos conversando antes, né, sobre a questão da respiração, não é, monge? E a senhora é interessante, porque a senhora pratica o Zen há tantos anos e também faz yoga. Sim. Então eu trouxe uma dúvida, que é uma dúvida muito comum do métier do yoga. No yoga tem toda uma preparação para aquilo que nós chamamos de samadhi, de iluminação. Se trabalha os chakras, se purificando, se ativando. Se Sim. tem um desejo de subir uma energia chamada Kundalini. Sim. E se diz que a iluminação vem através dessa preparação, um passo, depois outro, depois outro. E no budismo eu escuto que é um despertar espontâneo. Súbito, é. Súbito, e que até, não sei se Dogen dizia, nada de especial. Isso Como mesmo. que a senhora diferencia? Existe mesmo esses 2 caminhos, já que a senhora faz yoga e faz o zazen? Eu acho que os caminhos se completam, eles não se opõem. Eu acho que mesmo no yoga você faz os asanas, as posturas, faz os pranayamas, a respiração, mas ele começa também com a vida ética. Então é como que você vive, né? O budismo também, a gente vai falar que é baseado num tripé, que é preceitos, meditação e sabedoria. E se a gente for olhar um pouquinho o que o Patanjali fala, o Patanjali vai dividir yoga em 8 aspectos, né? E um deles lá no finzinho que tem dhyana, tem dharana, concentração, depois tem dhyana, que é a meditação, para chegar no samadhi. Nós, nas nossas salas de meditação, também falamos que aqui é para fazer samadhi, é para acessar o samadhi dos samadhis. Mas como é que a gente acessa esse samadhi dos samadhis? Se no yoga a gente faz pranayama, que são exercícios respiratórios, onde você tampa uma narina, solta outra narina, eu acho extremamente bom, que ajuda muito no processo meditativo. Eu considero, e tenho falado com os professores de yoga que eu conheço, que o ideal é você terminar uma aula de yoga e, em vez de pôr as pessoas para relaxar, põe para fazer zazen, porque está preparado para o samadhi. E a maioria de nós, quando termina a aula de yoga, depois de fazer pranayama e tudo, deita e relaxa. Então, geralmente, vai para o inconsciente em vez de ir para o que a gente pode chamar para o supraconsciência ou para o nível superior, porque você preparou todo o corpo. Você estimulou o corpo inteirinho para despertar. Você despertou a consciência do corpo, desde os pés à cabeça. E depois disso, que o pranayama, que é essa energização da respiração, aí você pega e deita. Às vezes eu até durmo, quando não é para isto. E eu tenho uma certa experiência de meditação. Então, a minha recomendação seria que não deitasse imediatamente, aproveitasse para fazer zazen. O que acontece com algumas pessoas quando acordam e vão fazer zazen? Acabei de acordar, saí da cama e vou meditar e vou ter a minha experiência súbita e imediata. Pode dormir, né? Pode estar confortável, entra em sonolência de novo e não desperta. Então, ativar o corpo físico para acessar o nível de consciência superior, eu acho maravilhoso. Eu recomendo muitas pessoas. Os budistas coreanos, eles fazem 108 reverências antes de meditar. Então, acorda e prostrações até o chão. Então, isso estimula o corpo. Parecido com uma saudação ao sol? É, mais ou menos, mas é só a reverência mesmo, né? Não chega a alongar, voltar, não tem os alongamentos da posição do sol. Mas é bem importante, eu acho. Então, eu acho que não se opõe, sabe? Quando o sexto ancestral do Dharma na China, mais ou menos no século VI, ele vai falar sobre esse despertar súbito, ele quis dizer o seguinte: não é uma coisa que você vai ganhando aos pouquinhos. Porque uma aula de yoga, por exemplo, ela tem todo um processo, né, de como movimentar o corpo todo, como fazer torções, né, fazer invertidas. Tudo isso faz parte de uma aula de yoga. O processo meditativo, e que é uma meditação em movimento, o processo meditativo sem todos esses exercícios, talvez ele exija um pouco mais, não é? A pessoa vai apenas acordar,
senta num lugar e permite que isto aconteça. Agora, naquela época dizia o seguinte, que a iluminação era lenta, era pouco a pouco, cada dia você ganhava um pouquinho, que a mente você precisava limpar, que ela estava suja, que você tinha que tirar as sujeiras, e que aí você ia ver como ela reflete tudo transparentemente. E chega esse personagem que é o sexto ancestral, ele diz, desde o começo nada existe. A mente não é fixa, não é permanente, então não tem sujeira para tirar. E aí vem a ideia da flor de lótus, né? Que ela está na lama e a raiz de lótus é branca, pura, né? E esta ideia de que não pense que você está limpando sujeira e que um dia você se ilumina. Mas que a própria prática, mesmo a própria prática do yoga, no momento que você entra numa sala para praticar, já é a manifestação do iluminado em você. Não é que você vai ficar. Você já é. E por ser, procura práticas que são correspondentes a seres iluminados. Nossa, que lindo, Monja. Eu queria até fazer um parênteses. Eu tive algumas vezes na Índia, estudando yoga, inclusive, sim, e fiquei meio surpreendido até com essa informação que a senhora me deu, porque tem tantas escolas de yoga, mas o yoga que eu aprendi na Índia, ele tem essa ideia de a última parte, como o Patanjali propõe, eles chamam de dhyana, né, que é o se sentar para observar. O relaxamento viria antes. Mas enfim, e a senhora me fez lembrar de uma frase, eu não sei se é budista, que é o espelho está sempre vazio, que seria a mente, né? Porque as coisas vão passando pela mente, a gente pensa que são impurezas, mas a mente no final ela é um espelho que só espelha, né, aquilo que é. E não se suja. Não se suja. Uma vez um sujeito chegou para o mestre Osho, eu lembro que ele falou assim, ele veio carregado e falou para o mestre Osho, olha, eu estou com todos os chakras purificados, então eu nem piso no chão. E o mestre Osho falou, ainda falta um. Aí o sujeito voltou e meditou, voltou carregado, agora eu estou com todos. E o Osho falou, ainda falta um. Ele pensou, vai ver que é o das mãos. E voltou depois, e o Osho, ainda falta um. Ele falou, vai ver que é dos pés. Porque às vezes nós achamos que sempre ainda existe uma impureza, né? A senhora sabe que eu também tenho um certo questionamento de algumas práticas que a gente está sempre se limpando. Limpa, 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 como se não tivesse fim, né? Agora, Monja, outra coisa que eu ia perguntar para a senhora, tem uma história linda, não lembro se está no livro da senhora, que são 108 contos, né? 108 koans, de que editora que é? É da Planeta. Da Planeta, né? Que é um livro que eu recomendo muito. Não sei se tem uma história que chama O Buda de Nariz Preto. Não tem, me não conte. Tem, a senhora não conhece? Não. É uma monja que ela vai para o mosteiro cheio de figuras de Buda, e ela leva o Buda dela, um Buda dourado, muito bonito, e ela quer acender incenso só para o Buda dela. Ela leva o Buda, tem vários Budas, ela quer acender incenso para o Buda dela, e ela põe um funil no nariz do Buda, da estátua de Buda, e aquele incenso faz com que o nariz do Buda apodreça, porque fica só ali a fumaça. Então a história chama O Buda de Nariz Preto, porque o Buda ficou feio. E eu li num livro, acho que é do budismo indiano, que fala que essa história ela aponta assim na direção, a diferença entre amor e apego. É isso aí. Por exemplo, para a senhora, tantos anos no mosteiro, como era lidar às vezes com uma paixão, ou o chamamento desse amor que a gente às vezes fala, o amor, entre aspas, né, humano, e a vontade de se tornar uma monge, e também até para quem não é monge, qual que é a diferença do amor e do apego? Porque confundem, né, monja? Então, mesmo no mosteiro havia às vezes monjas que se tornavam muito amigas uma da outra. Então eu só quero trabalhar com esta eu tenho afinidade e com aquela outra não tenho. Mas todo o trabalho que a gente faz no mosteiro é que as monjas mudem de quarto e de companheiras de 3 em 3 meses, porque nós temos que nos relacionar com todas as pessoas. E o treinamento é esse, às vezes é difícil, ficam de mal, brigam no quarto, mas a ideia é que abra esse portal de que todo ser humano é um ser humano semelhante a você e cabe a você ser capaz de compreender e de relacionar-se bem com as pessoas. Então isso era parte do nosso treinamento, né? Sobre o amor físico, vamos dizer, de pessoas que não fazem voto de castidade nem nada, a confusão é esta, né?
de quando que eu estou respeitando este ser humano, respeitando a sua individualidade, a sua privacidade, e quando eu quero controlar este ser humano. Então, o apego, eu não posso me afastar, ninguém pode olhar, é meu, e qualquer perspectiva de perda me causa grande sofrimento, ou posso causar grande sofrimento. Esses dias aconteceu uma coisa interessante. Eu estava fazendo uma palestra e comentei um caso de uma moça que estava no templo e que o companheiro dela tinha telefonado e disse: me telefone para avisar quando você vai sair. E ela falou assim: por que será isto? O que será que ele está fazendo? E eu comentei na palestra que assim, isso daí mostra que esta pessoa que está preocupada com isso, ela não pensou numa coisa, puxa, que bom que quer saber a hora que eu vou chegar, vai me preparar uma comida gostosa, né? Mas o primeiro pensamento que vem é estar fazendo alguma coisa que eu não posso saber. E eu comentei, uma pessoa me mandou um e-mail muito bravo. Como a senhora tem bola de cristal? Como que a senhora sabe que este marido não estava traindo esta mulher? Por que ela está errada de pensar isso, né? Eu falei, bom, primeiro eu conheço os personagens do que eu estou falando. E segundo, existem tantas milhões de possibilidades, por que a pessoa vai fechar numa só? Quer dizer, esta pessoa que está vendo só esse ângulo, ela está com um problema. Ela está limitando as possibilidades todas que existem. Ela fecha numa só, por quê? Por causa do apego. Estou apegada a. Preciso ter controle sobre. Não é? E isso a gente tem que desfazer um pouco no mundo, porque o amor verdadeiro, se ele não tem confiança, se ele não tem essa entrega de confiança de coração, é um sofrimento danado. Tem pessoas que ficam controlando o celular do marido, da companheira, com quem falou, quem não falou, o que fez, e não vive a sua vida. Então, sai da experiência do prazer da sua existência para viver no controle do outro. Isso é lamentável, isso não é amor, isso é o narizinho preto do Buda. Eu quero esse incenso só para mim, ou só para você. Então, isso é uma coisa só entre nós. Buda conta uma história antiga, Dogen Sama, o fundador da nossa escola, ele repete no livro de um monge que ele andava com uma imagem de Buda numa caixinha. E ele adorava aquela imagem. Todos os outros monges trabalhando, fazendo outras coisas, ele pegava a caixinha, fazia reverência. E um dia o mestre chega para ele e diz assim: você está carregando aí dentro uma cobra venenosa. Ele disse: imagine, é a imagem de Buda, uma coisa sagrada, como uma cobra venenosa. E fazia reverência, fazia. Mas ele não respeitava as outras pessoas, que eram todos, como no Namastê, né? Todos e cada um é o sagrado manifesto. Mas ele achava que era só o que estava na caixinha, só a imagem. E aí conta a história, quando ele abre a caixinha, tinha uma cobra venenosa, né? Mas a cobra, não é que houvesse uma cobra de verdade, né? É que esse apego a uma imagem, apego a uma ideia, isto é uma cobra venenosa, é aquilo que nos faz mal, que nos destrói, que mata essa mente Buda e que pode matar o amor verdadeiro, né? Se não cuidar. Eu acho até que a senhora falou outro dia aqui, nós conversamos logo no início dos nossos programas aqui na rádio, da questão que a meditação faz nós vemos que nós já temos algo bom dentro de nós, que seria aquela questão que a senhora comenta até da neurociência, do livre-arbítrio que está ali. E tem uma história xamânica que se conta que cada um de nós tem 2 lobos no nosso coração. A senhora conhece? Não. Um lobo bom e um lobo ruim. Todos sim. nós temos. E qual que é o mais forte? Aquele que eu alimento. Isso. Então me surpreende, assim. Lógico que pode vir um pensamento, o que ele está fazendo, até é natural, né, humano, mas pode vir também, ele vai fazer uma comida bacana, agora alguém questionar a senhora, porque a senhora escolhe Por que eu o disse lobo isso? bom. Mas tem uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, que as pessoas excêntricas vivem mais. E hoje é tão raro alguém pensar positivo, alguém pensar a via do bem, que é até bom se pensar no bem, no positivo, porque você se torna uma pessoa excêntrica. Eu até vi outro dia no YouTube, que tem muito material da Monja Conheço, ela falando da diferença da esquerda, da direita, dessas questões assim confusas que estão hoje, né, que faz com que
E lembra essa história do Buda de nariz preto. É fácil amar quem gosta da gente, né? É fácil se dar bem com quem gosta. O difícil talvez seja... Jesus apontou para isso, né? Ama teu inimigo, ama quem pensa politicamente diferente. Respeita, pelo menos, né? Quando tinha a questão muito grave que ainda existe, né, Israel e Palestina, tem um autor chamado Amos, e ele escreve isso. Não é que a gente precise amar, talvez seja difícil amar o inimigo, mas respeitá-lo e reconhecê-lo como ser humano. E isso eu acho que está faltando um pouco aqui. A gente está criando inimizades quando não precisa. Não precisa disso. Nós podemos ter pontos de vista diferentes, respeitar os nossos pareceres políticos, administrativos, econômicos, que podem ser de partidos, de maneiras de pensar diferente, como de futebol. Eles brigam, né? Pois então, imagine o que adianta você ser de um time de futebol e brigar com a torcida do outro. O jogo não acontece se não tiver os dois times. E olhar como os jogadores de futebol mudam de um time para outro. É verdade. Antigamente não existia isso. Vestia a camisa para o resto da vida, né? E hoje em dia não, eles mudam. Então, o que você está defendendo, né? Porque nós somos gregários e nós gostamos de pertencer a alguma coisa. Então, se eu me sinto pertencente a um grupo, eu me sinto fortalecido. Mas precisa tomar cuidado para não ser manipulado por isso, não ser enganado. Por isso que todas as práticas de meditação, a gente fala, acorda, desperta, vê com clareza o que está acontecendo. Isso é importante. E eu gosto muito quando Paulo Freire fala, e eu repito sempre, é mais importante ensinar a ler a realidade do que ler palavras. É que a gente está falando do Gaiarsa, que também dizia a mesma coisa, que palavras são só palavras, né? É isso mesmo. A palavra amor não é necessariamente o amor em si. O amor em si E Monge, comentando até a questão do Gaiarsa que nós estávamos falando, que ele dizia, eu estou estou reescrevendo alguns diálogos que ele transmitiu para mim, José Ângelo Gaiarsa. Ele dizia assim, que se a gente pudesse ensinar só uma coisa para os filhos, ele pudesse escolher uma, seria falar respire. E ele no livro dele, esse livro que vai se chamar Revolução Pedagógica, Garcia Leonino, né? Então ele fala que é o livro mais importante de toda a pedagogia que já foi feito no mundo. Que bom. E ele dizia, tem muitas horas que ele fala de 3 tripés na educação, como a senhora fala que tem no budismo, né? Um é o movimento, o outro é essa interação de aprender, sim, com essa realidade que tem hoje, que é a realidade virtual. E o outro tripé seria a meditação, que as crianças deveriam aprender a ficar silenciosas, porque a maturidade, que bom, que a senhora chama de iluminação, ele chama de maturidade, vem do silêncio, que as crianças não têm mais silêncio. No Japão existe a meditação, existe o zazen, é dado para crianças, adolescentes. É dado nas férias, não é como eu gostaria que fosse. Eu acho que tinha que ser alguma coisa que você dá nas escolas públicas. Parece que já está acontecendo na Austrália, em alguns lugares na Inglaterra, que tem um monge beneditino que tem batalhado por isso, tem construído essa possibilidade em todos os lugares que ele vai. Esse é o Anselm Grun? Não, o Anselm Grun não, é o Dom Lawrence Freeman. Lawrence Freeman, ele é o prior na Inglaterra e ele vem de tempos em tempos ao Brasil fazer retiros. É uma pessoa muito honesta, muito correta, e ele acha que é essencial, não precisa ser de religião nenhuma, que as crianças chegam na sala de aula e você vai ensiná-los a respirar, a respiração consciente, e ficar em silêncio apenas observando a sua respiração, e com isto tudo se aquieta, e a possibilidade de aprendizado redobra, triplica, porque se torna presente. Os problemas que tinha em casa, as dificuldades, a briga com os amiguinhos, tudo aquilo de repente se aquieta e o canal de percepção e de aprendizado se abre. Então eu acho que é essencial. Sempre que eu faço qualquer palestra, eu começo com um momento, nem chega a 5 segundos de meditação. E as pessoas chegam, ficam presentes, né? Porque senão cada um vem de um universo diferente. É importantíssimo. Que bom que ele escreveu isso também. Escreveu. Que bom que ele deixou essa mensagem linda. A senhora sabe que eu conto uma história, quando eu dou cursos e a sua filha está aqui, ela vai gostar de ouvir, que às vezes eu estou aqui na saída da rádio, ou mesmo uma vez a gente fez uma
uma caminhada pela Paulista, que é a Gisela Hall, que Isso. estudou comigo no Colégio Rio Branco, nos anos 70. É mesmo? Você estudou no Rio Branco? A gente, naquela época, as carteiras eram 4 pessoas, assim, ficava 4, uma carteira redondinha no Rio Branco, e eu e a Gisela eram os mais fechadinhos, mais tímidos. Então a gente conta que foi os primeiros namorados. Eu dela, da Gisela Hall, e ela de mim, que a gente ficava de mão dada, era amiguinho, devia ter 5 anos. Que belezinha. Eu e a Gisela. Ela veio me visitar hoje. Que hoje, interessante. nossa, que interessante. A gente tem essa amizade lá do Rio Branco, se reencontrou depois de... Eu tenho fotos dela, que são aquelas fotos antigamente da escola, todo mundo junto, Sei. preto e branco. Mas eu não sei se a senhora já se deu conta disso. Às vezes a gente está aqui na Paulista e vem alguém, olha para a senhora, eu já percebi isso. E na hora tem um momento de relaxamento. Aí normalmente olham para mim também e fazem assim, para mim sair de perto da senhora. Aí vai do seu lado e fala para mim, tira uma foto de nós dois. A senhora nunca reparou? Muita gente pede para tirar foto com a avó, Jorão, pede, né? Mal sabe quem você é. Não, imagina. E aí as pessoas ficam num estado, assim, que é esse estado silencioso, né? Que é um estado calmante que a senhora traz. Mas logo em seguida parece que eu também fico assim perto da senhora, muito silencioso, muito tranquilo. Mas logo depois aquele lobo barulhento, assim, então as pessoas tiram a foto e falam, obrigado, monge, e saem correndo. A senhora nunca percebeu isso? A sua filha já percebeu? Acho que sim. Ela também é do Rio Branco, eu também estudou lá. De que ano que você nasceu? Eu nasci em 64, eu estudei lá de 70. Mesma época. Ela nasceu em 64, né? Eu entrei antes. 75, 82, não é isso? Eu entrei na quinta série. Eu entrei antes. Você entrou pequenininha, ela já entrou grande. Então, se desencontraram lá. É verdade. Mas é interessante isso, né? A minha superior, ela tem um livro muito bonito que chama Para uma Pessoa Bonita. Livro lindo, lindo. Então, um dos capítulos, ela conta sobre isso, que ela está fazendo um retiro no mosteiro de Regi, e lá perto do mosteiro, da sala de meditação, tinha um riacho. Não é muito próximo, mas que quando estavam todos quietinhos em meditação, ela podia ouvir aquele som do riacho, né? Mas assim que eles se levantavam, mesmo para fazer a meditação caminhando, o som desaparecia. E é um pouco isso que é a nossa mente. Quando nós nos aquietamos, nós somos capazes de ouvir tudo. Mas quando a gente entra em movimento, em atividade, e atividade de pensamentos, de estímulos, do que eu quero e não quero, nós deixamos de ouvir e de estar presentes na realidade, né? Esse estar presente no momento, eu acho que é a maior dádiva que nós, seres humanos, podemos dar uns aos outros. E que, como fala o Gaiarsa, a ideia é respire. Porque quando você está em respiração consciente, você está presente onde você está. As emoções todas você percebe, nossa, minha respiração ficou alterada. E eu posso, através da respiração, modificar meu estado emocional. Isso é uma joia. Estive em Bogotá, havia um monge que foi um soldado no Vietnã, e ele, antes de fazer a palestra, ele perguntou para as pessoas, o que é mais importante para a senhora? E uma disse, a minha filha. E para você? A minha vida. E disse assim, espera um pouquinho. Chamou a aluna dele, mandou segurar o nariz dele e tampar a respiração. Até que ele não aguentasse mais. Quando não aguentou mais, ele tirou a mão dela e disse assim, respirar. Isso é a coisa mais importante na vida. Bonita, né? Bonita. A senhora esteve em Bogotá esses dias? Eu fui no 3º encontro latino-americano do Zen Budismo. Tá. Foi bem interessante. Esse monge veio dos Estados Unidos e a abertura da palestra dele foi essa bênção, né? Foi mesmo. O que é mais importante na vida é respiração. Então, quando Gaiarsa fala, ensine a seus filhos a respirar, é tão importante, né? Porque não temos consciência do respirar, que está acontecendo o tempo todo. É verdade. E a senhora está indo para o Japão agora? Eu vou levar uma aluna que vai fazer sua graduação, então tenho que levá-la aos mosteiros para fazer. Talvez a gente possa ver as cerejeiras em flor. Espero que sim. Monja, que bênção poder falar com a senhora, estar com a senhora. Que bom te encontrar. Tem um ditado que diz assim, cada um tem o guru que merece. E eu cito muito... Eu sei que a senhora não gosta que chame de guru, mas para mim, guru é o que tira as trevas, né, a senhora sabe? Ah, é?
É guru, tirar as trevas. Que bom. Então na Índia é um professor de matemática, um guru de matemática, um guru de português. A senhora é o guru de paz para mim. É que no Ocidente começaram a se endeusar as pessoas, né? É isso que eu falo, não cria uma deidade, eu sou um ser humano comum, porque se você puser no pedestal, depois ele cai. Muito bem. Então agradeço muito essa alegria, dessa bênção de poder encontrar você aqui hoje, tão agradável, e espero que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.